Estamos vivendo na terra, irmãos, um momento muito especial para a igreja de Cristo. E eu acho que os homens de Deus, eles serão altamente visitados sobre a terra para uma renovação no corpo de Cristo. Em 2010, quando passava de 2009 para 2010, eu estava de joelhos dobrados e Jesus falou comigo assim: a partir de agora, 2010, eu vou fazer uma alteração no mundo espiritual. Aleluia. E foi um momento assim muito singular com Jesus, de muita presença, né? E passou 2010, foi um ano em que eu viajei muito pelo Brasil, principalmente o Brasil. E quando chegou 2011, Deus falou no meu coração: eu vou começar a avivar a minha igreja. Aleluia. E Deus está trabalhando a igreja dele para um avivamento em todo o território mundial. Não é Brasil, é o mundo. Então tem muitos pastores que estão passando por lutas, por batalhas, e esses ministérios serão renovados para a glória de Deus. Quem recebe, levante sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu creio, eu receberei um grande avivamento no meu ministério e na igreja que eu apacento para o Senhor. Haverá um grande avivamento em nome de Jesus. Então, irmãos, este ano é um ano ímpar. É um ano que deveria ser melhor estudado, mas não é estudado. É um ano que deveria ser olhado para dentro do tabernáculo e saber o que o 11 faz dentro do tabernáculo. Porque Deus colocou o número 11 dentro do tabernáculo, né? Está lá dentro. E as pessoas estão presas em muitas outras coisas. Então Deus tem algo fenomenal para derramar sobre nós. Mas Deus precisa de homens que abram o coração, que abram a mente, que entenda o que Ele está falando, que abandone as dúvidas. 3 coisas atrapalham muito Deus aqui na terra: o medo, a dúvida e a incredulidade. Essas 3 coisas atrapalham tanto Deus, tanto, que a igreja não era para estar da maneira que está, mas homens que estão na frente, como eu e você, nós somos tomados de medos, somos tomados de dúvidas, somos tomados pela incredulidade, ficamos céticos, presos em currais, presos em cerquinhas, e nós precisamos romper essas cercas, aleluia, amém? E partir para dentro do inimigo e acreditar que Deus está conosco. Quem vai abater o inferno somos nós, quem vai abater o diabo somos nós. É a igreja que pisa nas obras de Satanás. Mas a igreja precisa de líderes sem medo, líderes sem dúvida, líderes sem incredulidade. Por isso vamos colocar nosso texto bíblico que estamos lendo em todos os dias, que aqui nos reunimos às terças-feiras, e algumas foi até sexta. Abra aí no mesmo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, aonde nós temos aí, este versículo, ele é um versículo, parece que ele foi escrito assim, olha, você pode pregar nele todo o tempo da sua vida e nunca vai esgotar. Porque é um livro, um versículo que já nos diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra
da verdade. Só pensar, esta procura de busca, esta procura de desejo, de querer, de ir buscando. Amém? Esta palavra, não ter do que se envergonhar, veja bem, não ter do que se envergonhar, não ter do que se envergonhar, diante de Satanás principalmente. Satanás não vai poder censurar o seu ministério. Amém? Aleluia. Não ter do que se envergonhar, pense nessa palavra, não ter do que se envergonhar, não ter do que se envergonhar. Será se nós aqui somos um grupo seletos de homens e mulheres que servem ao Senhor? Será que se fizermos um autoexame na história da nossa chamada, até agora aqui, o que será que nós vamos apresentar a Deus? As vergonhas ou os resultados de uma busca? É coisa séria, né? Então Paulo está escrevendo para um moço, mas Paulo está vendo o futuro deste moço. Paulo está vendo esse moço lá na frente, de cabelos brancos, se é que não ficou careca, né? Mas pelo menos Paulo olhava assim, de barbas brancas, amadurecido e olhando para trás no passado e dizendo: eu não envergonhei o Evangelho. Aleluia, aleluia. Eu não escandalizei o Evangelho. Eu não manchei a história de Cristo aqui na terra. Satanás não teve legalidade em mim, ele ficou bloqueado. Aleluia. Toda acusação que ele tentou lançar, todos os problemas que ele lançou, eu consegui superar. Não ter do que se envergonhar. Mas aí não vamos ficar nessa palavra, eu quero hoje falar sobre este ponto final desta palavra. Manejar bem a palavra. É uma outra coisa que devemos pensar muito como pastor, né? Como pastores, pastoras, obreiros que aqui estão. O manejar da palavra, o manusear da palavra. Amém? O estudar a palavra. E eu quero, irmãos, que neste dia recebamos de Deus coisas novas. Aleluia. Nanasto que ou de calabachás. Novlas subiou, cantorios de quemanás. Espírito de meu Pai celestial. Camante plava xereflogiande flas subios. Estamos aqui, ó Pai, como líderes da Tua igreja. Estamos aqui como apacentador do Teu rebanho. Somos apacentadores da Tua igreja na terra. Nós sabemos a nossa responsabilidade e o compromisso que temos contigo, Senhor. Queremos que neste dia as portas do céu se abram sobre este lugar. A unção dos céus desça neste lugar. Queremos recuperar tempo da nossa história, meu Deus. Queremos lançar fora a dúvida. Queremos lançar fora o medo. Queremos lançar fora a incredulidade para a glória do Teu nome. Para que o Teu reino avance, aleluia. E que possamos avançar diante do reino aqui na terra. E que Satanás seja derrotado às 24 horas do dia, todos os instantes, um dia emendando no outro, Satanás derrotado, aleluia, sem força para agir, porque fechamos as portas para ele e não recebemos nenhuma influência dele. Como Jesus não recebeu, também não queremos receber. Senhor Deus, opere em nossas vidas
e age através do nome de Jesus, para a glória de Deus, oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu estou aqui com o pastor Valtenir Equipe, na Batista Betel, desde o finalzinho do ano passado. E em janeiro eu comecei direto dentro do trabalho, Betel. E nesse período a gente vem orando, buscando a Deus, para Deus dar direção no mundo espiritual e mostrar as coisas que a gente precisa ver, amém? Que a gente precisa conhecer. E Deus, Ele nos falou algumas coisas no percurso durante esse dia. Nós vamos comentar alguma coisa do mundo espiritual. Mas é importante a gente começar esta manhã meditando em algumas coisas. Manejar bem a palavra da verdade. Abra sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 3. Nós vamos entender alguma coisa aí muito importante. É necessário entender o verdadeiro alvo segundo a vontade do Senhor. Amém? É necessário entender o verdadeiro alvo segundo a vontade do Senhor. Então nós devemos buscar o alvo na vontade, no desejo de Deus. Aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus quer para nossas vidas. Nesses 32 anos que eu sirvo a Jesus, né, maioria desse tempo em missões pelo mundo afora, eu tenho aprendido algumas coisas, vendo, ouvindo e falando. Vendo, ouvindo e falando, eu tenho aprendido algumas coisas. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina as coisas mais minuciosas possível. A preocupação de Paulo aí, olha bem, preste atenção nesse capítulo aí de Filipenses capítulo 3. Paulo vai falar algo aqui tremendo. Eu acho interessante isso aqui. Que Paulo, ele vai mostrar a sede dele pela vida eterna. É tão interessante isso. A preocupação dele em morar no céu. Aleluia. Aleluia. É como se ele falasse, olha, a terra para mim é só um lugar de estar. Mas não é de habitar, morar, viver eternamente. Só estar ali para uma tarefa. Cumprir uma tarefa. E isto aqui é importantíssimo. Olha aí o versículo 11, ele diz assim: para ver se de algum modo eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Aleluia. Será que nós estamos preocupados com isso? Será que verdadeiramente esta é a nossa preocupação? Ou estamos presos a tantas coisas que a ressurreição para nós é só um resultado de um serviço prestado aqui na terra? Ou a ressurreição faz parte do manejar, do manusear da palavra na minha alma? É importante isso aqui, para a gente entrar no estudo que vamos entrar. Amém? É importante você saber, e eu saber também, se a ressurreição é uma preocupação. Faz parte da minha preocupação se eu pregar uma boa teologia, uma boa oratória, né? Usar uma exegese, de repente aí boa, usar uma hermenêutica, homilética, dentro do campo do que é a arte do falar, do se expressar, ou se eu estou preocupado mesmo com a minha vida em Cristo. Aleluia. Amém? Será que você, olhando no espelho, você gostaria de ter o pastor, ser o seu pastor? Se você olhar no espelho e olhar bem dentro do espelho e ver o camarada de lá,
Será que você olharia e diria, esse cara é bom para ser meu pastor? Eu gosto de você, cara, você é o meu pastor. Será que você gostaria de ser o seu pastor? É uma coisa para a gente pensar. Amém? Não é verdade? Será que o espelho seria uma boa reflexão de você para você? Será que você gostaria de ser apacentado do modo que você apacenta? Será que você gostaria de servir do modo que você é servido? Ou de ser servido do modo que você serve? Será? Será que o espelho diria para mim, Paulo Canuto, pode assumir, é o seu pastor. Paulo Canuto, eu te apresento. Paulo Canuto do espelho, pastor do Paulo Canuto da terra. Amém? E eu diria, seja bem-vindo, meu pastor. O que é que a gente pensaria se parasse diante do espelho para esta autoanálise de valores, de desejo de ser apacentado por alguém? Gente, Paulo está falando aqui algo tremendo. Ele está dizendo, eu tenho um cuidado muito grande e meu maior alvo é a ressurreição. Aleluia. Amém? Meu maior sonho é morar no céu. Meu maior desejo é o dia do arrebatamento, eu estar ali no meio. Aleluia. Subir em glória e olhar para o meu Jesus e dizer, eu recebi do Senhor, e é o que eu recebi, eu entreguei na terra, aleluia, e todos que creram foram salvos. Amém? Todos que obedeceram foram salvos, mas eu recebi e entreguei. Eu recebi, eu aprendi, eu ensinei, aleluia. Amém? É o que ele está falando lá em 1 Coríntios 11, né? A partir do verso 23, quando fala da Santa Ceia, o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Mas ele não viveu com Cristo como os apóstolos outros. Ele vem depois. Mas ele está dizendo, eu recebi, ou seja, ele está dizendo, eu aprendi com ele. E eu estou passando dele. Amém? Então ele está falando aqui, ó, veja o versículo 12 aqui, o que ele fala. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou fazendo o quê? Vou prosseguindo, vou andando, vou pagando o meu preço, vou buscando a Deus, tentando eliminar meus defeitos, tentando aparar as arestas, né? Cortar as pontinhas dos galhos, dos raminhos. O raminho do orgulho quer crescer, eu vou lá e podo ele. O raminho da dúvida quer crescer, eu vou lá e podo, aleluia. O raminho do medo quer vir muito forte, eu vou lá e corto ele, aleluia. Amém? Os ramos querem brotar, mas eu vou lá prosseguindo, aleluia. Aleluia. Levante sua mão e diga assim, Senhor Jesus, eu quero aprender, manejar bem a palavra e podar, Senhor, todos os dias, esta árvore que sou eu diante de Ti. Aleluia. Amém? Então Paulo está dizendo sobre prosseguir. Os ramos da incredulidade, eu corto. Do medo, eu corto. O medo acaba com tudo. Não é? Paulo, então, aqui, ele fala essa palavra mas vou prosseguindo para ser, o quê? Para ver o quê? Se poderei alcançar. Olha bem, olha o que esse camarada está falando aqui.
Meu Deus do céu, aleluia. Olha bem, preste atenção, prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo. O que é que eles quis dizer? Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele me alcançou para que eu também um dia ressuscite, aleluia, amém? Então eu fui alcançado naquilo que ele conquistou. A ressurreição de Cristo para Paulo é algo fenomenal. E é aí que nós pastores precisamos, pastores, obreiros, líderes que aqui estão, precisamos entender bem isto. Esta forma de Paulo pensar e esta forma de Deus se expressar através dele, quando chega aqui o versículo 13, olha aí o que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já haja alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa eu faço, eu prossigo. Tem um prêmio, tem uma vocação, tem uma visão, tem um projeto. Olha só que palavra tremenda essa aqui. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas. Esquecendo-me das coisas, irmãos, que para trás eu avanço para as que estão diante de mim. Esquecendo-me, quer dizer, Paulo está falando tanta coisa aqui. Os elogios, os aplausos, as portas que se abriam, portas reais se abriam para Paulo. Paulo era recebido às vezes de maneira muito singular nos palácios, porque ele era um grande, não só como pregador, era um homem letrado, um homem de um conhecimento, um poliglota, falava vários idiomas, escrevia em vários idiomas, um homem que tinha um conhecimento geral tremendo. Paulo era aquele cara bom, da gente sentar do lado dele, que tudo que saía da boca você tinha que ter um caderninho na mão para escrever. Aleluia. Amém? Esse cara com essa capacidade toda é capaz de dizer: olha, eu esqueço das coisas, dos elogios, das críticas, das humilhações, das perseguições. Eu esqueço dessas coisas. Meu avanço, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho um alvo, eu tenho um desejo de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Nada mais do que isso. Só quero servir a Deus. Aleluia. Para de algum modo eu alcançar o sonho de Deus na minha vida. E aí, irmãos, a gente para pensar aqui nesse verso 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo. O prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo. Qual é o prêmio? A vida eterna. Amém? Não está preocupado com coisas terrenas. O que a gente vê hoje, infelizmente, o que a gente vê, o que a gente ouve hoje, meu Deus, aonde estão os verdadeiros apacentadores? Onde estão os verdadeiros servidores de Deus? Os homens estão presos em coisinhas que não dá tempo de fazer a obra de Deus. Satanás conseguiu envolver os homens de Deus em tantas situações que falta tempo para orar, falta tempo para jejuar, falta tempo para meditar. E sem oração, jejum e meditação, vai para onde? Ah, eu não tenho tempo, minha vida é tomada. Meu irmão, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para realizar a vontade de Deus na terra. Você tem que ter tempo para orar, pelo menos 1 hora de joelhos dobrados ao dia, pelo menos 1 horinha.
Pelo menos uma horinha de meditação na palavra. Pelo menos uma hora nós devemos ter de oração, de leitura. E o jejum a gente escolhe dias. Amém? Marcar com Deus. Quantos pastores passam o ano inteiro sem fazer um dia de jejum? Para onde vai? Aonde vai chegar a obra de Deus? Explica. Se a obra é construída na oração, no jejum e na palavra. Não é verdade? Amém? Eu sei que essa mensagem ela vai estreitando, né? Os primeiros capítulos são muito alegres, todo mundo grita, louva, mas depois vem a regulagem. E a regulagem é que é o negócio. Amém? Quando está colocando as peças ali, está tudo muito bonito, todo mundo fala, vai ficar bonito, mas na hora de puxar e ajustar e começa a se estreitar. Né? Então veja bem, se a gente não entender isso aqui, olha só, prossigo para o alvo do prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo. Tem um alvo. A vontade do diabo é tirar a nossa força. Abra sua Bíblia e veja Eclesiastes. Eclesiastes vai nos mostrar algumas coisas interessantes. Eclesiastes 12, versículo 5. Ali vai falar de algumas coisas muito importantes. Né? Vai nos falar de coisas importantes. Mas é importante a gente ver isso aqui, porque uma hora o ânimo pode acabar. E Paulo era velhinho, hein? Não era um menininho, não. Paulo já estava velhinho. Já era um homem de cabelos brancos, se é que os tinha. Era um homem já marcado, surrado, apanhado, sofrido, mas velhinho. Paulo jejuava. Amém? Lá em Roma tem alguma coisa interessante. Um lugar que Paulo ficou, um certo lugar que ele ficou detido lá, no período daqueles 2 anos. Então mostra que ele, no lugar que ele pediu para ficar, até hoje, tem como se fosse uma parte que está amassado, como se fosse 2 joelhos dobrados. E diz assim, Paulo orou o tempo dele todo aqui, nesse mesmo lugar. Aleluia. É como se ficou a marca de alguém que dobrou o joelho ali e ficou orando dias. Amém? De oração. Lugares que Deus marca para falar com a gente. Porque não desistiu. Olha só esse versículo aqui. Guarda esse versículo para depois você meditar nele. Ele é muito profundo. Esse capítulo Eclesiastes 12, verso 5. Ele é muito profundo, então tem que ser meditado com muita atenção. Como teremos o que é do alto. Temeremos o que é do alto. Se houver espanto no caminho, se florescer a amendoeira, o gafanhoto for pesado e faltar ou falhar o desejo. Então aqui está mostrando algumas coisas, né? Quando o gafanhoto está pesado na nossa terra, ele já comeu tudo que é nosso e agora não consegue mais nem sair da terra. Ele está ali, ó. Mas ele está dizendo aqui, eu gosto dessa palavra, quando falhar o desejo, faltar o desejo, porque o homem se vai, a sua vida, a sua casa eterna, os pranteadores andarão rodeando pelas praças. Gente, pensa bem nisso. Desejo não pode faltar. Amém? Amém? Porque se faltar o desejo, você está perto da morte. Se você parar de sonhar, parar de querer descobrir coisas novas, está muito perto de acabar tudo. Seremos rodeados de pranteadores, seremos rodeados de lamentadores, seremos rodeados
de pessoas que só choram as perdas, as derrotas, mas quando o desejo está aceso, nós vamos avançar, aleluia, e ninguém vai nos deter, amém? Nós temos um prêmio, e o nosso prêmio é vida eterna. Nosso sonho deve ser esse, o maior de todos. Jesus vai nos levar para a eternidade, aleluia, amém? Claro que existem muitas fontes escatológicas na terra, muitos modos de se pregarem, de explicar, de falar, muitos trazem suas ideias, seus modos, mas Deus tem o dele, aleluia, e o dele é perfeito. Uma coisa é certa, nós moraremos na glória com ele. Quem vai morar na glória, ele levante sua mão, aleluia, aleluia, amém? Glória a Deus. Nós vamos viver na glória com ele. Aqui na terra nós vamos ouvir muitas coisas, boas, ruins, certas, erradas, mas nada disso pode tirar meus brilhos do Senhor, amém? Eu tenho que permanecer nele, para que esse ânimo nunca venha faltar. Então eu quero entrar justamente nesta parte, manejar bem a palavra da verdade, porque nós estamos vivendo um momento assim, singular, aqui na cidade de Umuarama, e eu creio que em todo o noroeste do Paraná, nós vamos passar por momentos de mudança, e Deus vai alterar o mundo espiritual com toda certeza, amém? Olha, gente, eu sirvo a Jesus, e às vezes eu falo assim, Jesus falou comigo. E quando eu falo Jesus falou comigo, é porque ele falou comigo mesmo. Eu não estou nem aí se tem um bocado de boneco aí que diz que Jesus falou com ele e Jesus não falou com ele. Isso é problema deles. Aleluia. Não estou nem aí com esses bonecos não, que eles vão para o inferno lá, com eles lá, problema deles. Eu conheço a minha vida em Cristo. A minha eu conheço, minha vida de fidelidade, minha vida de entrega, minha vida desde o dia que Jesus falou comigo, isto eu conheço, aleluia, amém? Então não adianta Satanás querer de repente criar situações na minha mente que não vai criar. Eu creio em Jesus, e creio que ele fala comigo. Quando eu falar para vocês, Jesus me falou, pode acreditar que ele falou, aleluia, amém? Porque eu jamais subiria aqui para falar alguma coisa que Jesus me falou, meu Deus, sem ele ter me falado. E eu conheço bem, desde o dia que eu me converti, primeira voz que eu ouvi do mundo espiritual foi a de Jesus. Falou comigo 2 momentos. Um momento numa roda de bandido, com arma na mão, preparado para um grande assalto, ouvi quando veio do céu, bem do alto, Paulo, eu não te fiz para andar nesse caminho, levanta-te e vai para onde eu te mandei. Eu falei, quem me mandou? Não sei nem quem está falando comigo. E um camarada do meu lado me viu eu ficar em pé, as armas no chão, falou, Pepe, você está com cara de maluco, era o meu apelido. Falei, eu acho que eu pirei, eu ouvi uma voz do além, o cara está falando que estou pirado, então estou indo embora. Larguei tudo e fui embora. Cheguei na casa de recuperação no dia seguinte. Todo mundo ali buscando, me chamaram. Foi uma guerra terrível para me orar, foi muito difícil, não foi fácil. Sabe, foi um momento de vontade até de quebrar a cara daquele camarada. Ora carioca, até com a hora eu falei, meu chapa, que parada é essa de orar? Minha mãe tem a Bíblia dela lá, conversa é essa? Sabe, meu irmão, fala aí. Falei, então tá bom, meu irmão, para você me deixar em paz, como é que é essa parada aí? Ah, fala com Jesus como fala lá no morro, no meio da malandragem, que ele vai te entender. Falei, se falar assim, ele entende, entende. Falei, ó Jesus, eu sei qual é a tua, eu sei qual é a minha, é o seguinte, o bicho está pegando torto. Eu estou nessa parada aí, estou nessa doença aí, é o seguinte, resolve essa parada, quem sabe eu paro de fumar maconha, depois resolvo a tua e a gente fica quite na terra e está tudo certo. E acabou a minha oração.
O cara olha para mim e fala, e aí? Eu falei, ó, não cresceu, não diminuiu, o homem não quer nada comigo. Não, cara, você tem que orar com fé, você tem que falar com fé. Eu falei, meu chapa, eu falei com toda a força do meu coração. Se ele não respondeu, é problema dele. Entendeu? Aí ele falou, não, você tem que fechar o olho. Então insistiu. Até que eu fechei o olho, ele recebeu um susto terrível. Chegou alguém, eu abri o olho, sumiu. Até que a pessoa chegava, abria, sumia, fechava e estava ali. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou gritar o Jesus da minha mãe, até essa coisa eu sumir. E comecei a gritar, Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim. E gritando, de repente que ele se aproximou mais forte, botou a mão na minha cabeça, e a mão dele era uma tocha de fogo, aleluia. E ele disse, Paulo, eu sou Jesus da tua mãe. Eu falei contigo naquele lugar. Eu te trouxe para aqui. Eu te liberto das drogas. Eu curo esta enfermidade que está no teu corpo agora. Eu perdoo os teus pecados. Eu te encho com o meu Espírito Santo. E você vai ser profeta e apóstolo entre as nações. Eu sou Jesus. Aleluia. Ele se apresentou. Então eu conheço Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você conversasse com o apóstolo Paulo, e Paulo te explicasse aquilo que aconteceu no caminho de Damasco, ele diria, gente, eu conheço Jesus. Eu sei quando ele fala comigo. Paulo tinha temor, muito respeito por isso. Ele viu Jesus. Aleluia. E ele ouviu Jesus. Amém? Aleluia. São homens que respeitam. Não conhecemos Jesus. Nós que estamos aqui, não conhecemos Jesus por formas teológicas, meu irmão. Nós conhecemos Jesus por forma de chamada. Aleluia. Ele nos chamou. Ele nos tirou das trevas. Ele arrancou você da bagaceira, aleluia. Ele trouxe você para aqui. Ele quer encher você com o Espírito Santo. Ele quer fazer você apacentador do rebanho dele. Ele quer que você chegue no céu com milhões e milhares de salvos, aleluia, que saíram das tuas entranhas. Não podemos estar presos a picuinhas, coisas pobres. Amém? Aleluia. Então, quando eu falar para vocês assim, olha, Jesus, que eu vou falar aqui de coisas que eu vou dizer, Jesus me falou, creiam. Amém? Porque é verdade. Nesses tempos que a gente está orando aqui, a gente está buscando o quê? Uma comunhão no mundo espiritual. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 16. Para os nossos companheiros, Deus quer ajustar. Chegou a hora de ajuste. Chegou a hora de Deus ajustar as coisas. E a igreja somos nós. E somos pastores desta igreja, chamada Igreja de Cristo. Pensa bem nisto. Nesse verso aí 16 de Efésios 4, olha o que está escrito aí. Puder ler? Aleluia. Aleluia. Amém? Qual é o projeto de todo esse versículo? Qual é a palavra-chave aí? A chave do versículo? Para edificação de si mesmo.
Aleluia. Tudo que você fizer deve pensar em si. Se ajustar, se encaixar no mundo, no companheirismo. Olha o que está dizendo, preste atenção, nesse versículo 16. Né? Do qual o corpo inteiro bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor, gente. Olha só, a visão de companheirismo. Então eu tenho que pensar no pastor Valtenir, como eu, companheiro dele, para ajustar as coisas, aleluia, para mim mesmo, aleluia, para que eu me sinta bem. Qual é a visão de estarmos aqui reunidos? Este é o projeto. Nós devemos nos ajustarmos, aleluia, no auxílio das juntas, na colaboração de um ministério com outro, para alcançarmos êxodo, aleluia, para obtermos resultados em nós mesmos. Então, nosso desejo é crescer. Que maravilha será se no próximo ano, todos nós, pastores e líderes que aqui estão, tivemos diante de um rebanho que multiplicou 100 vezes mais. Quem desejaria isso? Aleluia! Aleluia! Poder olhar e dizer, eu fui auxiliado, glória a Deus, pelo ministério. Eu fui auxiliado pelo amigo. Eu fui auxiliado porque todas as juntas cooperaram, aleluia, e se uniram para um projeto só, edificar uma parte do corpo, aleluia, e trazer bem para todo o corpo. Então Paulo está falando aqui do nosso companheirismo que devemos ter, da comunhão que devemos ter, da visão que devemos ter, do ministério que Ele mesmo vai nos conceder. Cristo, os cristãos são chamados ao companheirismo de Jesus. Nós fomos chamados, todos cristãos, mas nós líderes. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, você vai ver, nós fomos chamados para vivermos em plena comunhão. Plena comunhão, aleluia. Amém? 100% de comunhão. Mas não é isso que a gente vê. Esse é o problema. Essa é a maior doença da igreja, no seu total, não digo igreja uma denominação, e é a maior doença de uma igreja local. A falta de comunhão. A falta de companheirismo. Essa falta de companheirismo atrapalha tanto, mas tanto, que a gente não sabe nem medir os traumas que isso traz. Então é importante que a gente entenda, pelo menos alguma coisa hoje aqui, né? Diga comigo assim, os cristãos são chamados ao companheirismo de Cristo. Então veja bem, nós fomos chamados ao companheirismo. Quando você lê aqui 1 Coríntios capítulo 1, você vê que fomos chamados, três coisas aqui. Primeiro, Paulo, chamado para ser apóstolo. Amém? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de quem? De Deus. Então, chamado para ser apóstolo. Nós precisamos saber para que fomos chamados. Não é verdade? Qual é a função sua no corpo? Aonde você trabalha melhor? Aonde você pode produzir melhor? Como evangelista? Como avivalista? Como ganhador de alma? Aleluia, que é o evangelista?
Você funciona bem como pastor na área de administração geral, aleluia. Amém? Você funciona bem como um profeta. Para que você? Foi chamado, Paulo disse, eu fui chamado para ser apóstolo, e acabou, aleluia. Amém? E esta é a vontade de Deus em Cristo. Então Deus me chamou e disse, Paulo, você vai ser apóstolo de Cristo, aleluia, e vai servi-lo. É a minha vontade. Ele disse, estou pronto. Então nós precisamos também disso. Nesse versículo 2 diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamado para serem santos. Então, chamado para o ministério, Paulo indica ele o apóstolo, chamados para serem santos. Há uma diferença entre santificação e ser santo, aleluia. Santificação, no Antigo Testamento e no Novo, indica um preço pago. Você paga um preço e as coisas santificadas. Amém? Amém? O ser santo é um ser separado. Ser completamente separado. Ser não envolvido com as contaminações do mundo. Um ser que a mente é a mente de Cristo. Aleluia. Uma mente diferenciada. Então ele está dizendo, chamado para serem santos. E a terceira chamada aqui nesse capítulo, está no verso 9, quando ele diz assim, fiel é Deus, pelo qual foste chamado para quê? Para quê, gente? Para a comunhão em seu Filho, aleluia. Então, chamados para uma obra, chamados para serem santos, chamados para a comunhão, aleluia. Será que estamos dando resposta nessas três chamadas? Ou só estamos dando ênfase ao trabalho? E a comunhão com Cristo? E a comunhão com seu Filho? E o relacionamento com seu Filho? Amém? E o diálogo com o Filho Jesus? Está descendo uma unção aqui agora. Camanarassas. Oh Jesus. Queremos ter esta comunhão contigo. Derrame esta unção aqui de comunhão nesta hora. São profetas que estão aqui, homens e mulheres que te servem, Jesus. Que palabachure pandarrasuricou de calabachébias. Recebe esta unção, querido, querida. Está descendo aqui agora, aleluia, aleluia. É a unção da comunhão com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem, fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, meu Deus. O que é que estamos fazendo da obra de Deus aqui na terra? Amém? Será que nós estamos nessa comunhão? Ou estamos só no chamado? Estamos só dizendo que somos santos? Será que esquecemos que fomos chamados para uma comunhão? Para um diálogo? Para um estreitamento de relacionamento? Para compartilhar os céus com a terra? Aleluia! E levar a igreja ao êxtase de glória. Alabaxere flores. Deus nos chamou, sim, para o ministério. Deus nos chamou, sim, para sermos santos. Deus também nos chamou pela sua fidelidade para a comunhão com seu Filho. Aleluia. Diga, eu recebo este chamado de comunhão com Cristo Jesus. Eu recebo este chamado da comunhão em Cristo Jesus.
que é isto que Paulo está falando. Senão, nós temos a mente de Cristo. Satanás não vai ter lugar em nós. Não vai ter lugar em nós. Amém? Levante sua mão e diga assim: Satanás não vai ter lugar na minha vida, nunca, porque a minha comunhão é com Cristo e é em Cristo para com Deus. Aleluia. Ele é o Senhor das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus desejos. Aleluia. Glória a Deus. Eu não trabalho por obrigação, eu trabalho, meu irmão, por vocação, por prazer, por ser chamado. Eu não fico jejuando porque acho que devo jejuar, não, é vocação, está aqui dentro. Isso me faz bem, aleluia. Eu oro porque me faz bem. Aleluia. Eu leio Bíblia porque me faz bem. Eu manusio-a, porque o manusear me faz bem. Mexe comigo, toca na minha alma, e me diz que Jesus às vezes está sentado ao meu lado. Aleluia, aleluia. Quantas vezes lendo a Bíblia, sinto a presença gloriosa de Jesus. Depois de 32 anos, ele ainda fala no meu ouvido: Paulo, eu quero te ensinar algo aqui. Aleluia. Você quer aprender? Eu falo, quero. E minha mente abre. E eu vejo coisas. Aleluia. Amém? É eu, é você. Somos nós, gente. E vamos mudar a história desse mundo. Ou a gente se alia para mudar tudo, ou a gente perde força no completo. Olha aí 1 Coríntios aí, capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 16, Paulo diz assim, olha só a coisa tremenda: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aleluia. Amém? Falando de ceia, está falando de vida. Você não abençoa a sua família? Você não abençoa seus projetos? É comunhão, o sangue é comunhão. O sangue é comunhão, gente. Você já pensou, já parou para pensar no sangue de Cristo? O que é o sangue de Cristo? Meu Deus. Você já pensou nos lugares que Jesus derramou sangue? O que ficou nos lugares? Jesus derramou sangue em 5 lugares. Não é só na cruz, a gente fica atado à cruz, preso à cruz. A cruz é o lugar da glória, aleluia. Mas não é o tudo. Amém? A cruz é o tetelestai, está consumado, terminei. Está resolvido, está feito, a porta do perdão está aberta, amém? O valor do resgate está pago e o inimigo está vencido, aleluia. Este é o tetelestai. Mas olha dentro da manjedoura, olha no curral do animal, a madre de Maria está sendo aberta, uma madre virgem no seu contexto geral. Um corpo virgem vai dar luz, um corpo virgem, sem nenhuma forma de imaculação, nenhuma forma, era virgem, completamente virgem. Aleluia, aleluia. Se muito que o José deu um beijinho nela, ela ficou 9 meses olhando, esperando o Filho de Deus nascer. E vai nascer um primogênito. E quando o primogênito saía de dentro da mulher, até hoje ainda é assim, algumas tribos que eu conheço, em Israel ainda é assim, principalmente os conservadores, quando nasce o primogênito,
ele é debruçado no seio da mãe, e a corda umbilical é cortada com ele de bruço. Corta-se a corda umbilical, e ali o sangue da placenta está em cima daquela mulher, mas tem que sair o sangue daquele primogênito quando é o homem. O sangue dele tem que sair e descer pela corda umbilical e correr no umbigo da mãe. E aí diz, está hoje formada um novo DNA, aleluia, uma nova aliança de sangue, que ninguém vai poder apagar mais. Aleluia. Então, o primeiro lugar que Jesus derrama sangue é em cima de Maria, gente. Maria é um retrato da igreja imaculada. Maria é o retrato de uma igreja santa. Maria é o retrato de uma igreja perseguida, apedrejada, subindo montanhas, mas cheia do Espírito de Deus, aleluia. Maria é o retrato da igreja que entra na casa de sacerdotes mudos, amém? E faz tremer tudo por ali, glória a Deus. Maria é o retrato de uma igreja que resgata a família, amém? Que carregava dentro dela o sangue de Deus. Você vê, Jesus derrama sangue no Getsêmani, o segundo lugar. Ele derrama sangue ali, o terceiro lugar. Ele derrama sangue na coroa de espinho, o quarto lugar. Ele derrama sangue na chicotada que dilacerou o seu corpo. E o quinto lugar, derrama sangue na cruz. Vai estudando cada detalhe desse na Bíblia e entenda. Para manter comunhão com o seu sangue. Então nós devemos manter. O sangue de Cristo está aqui nesta hora. Sabe por que Satanás não pode chegar aqui? Porque o sangue está aqui. Aleluia. Deus não olha para você, olha e diz, ó, que pastor bonito. Estou brincando, mas não estou sendo fiel. Mas vamos dizer que Deus olha e diga, ó, que pastor bonito, né? Rapaz, você fica todo feliz, mas Deus não olha. Deus olha para ver se tem sangue. Se o sangue do filho dele está em você, aí está tudo certo. Aleluia. Não olha para a igreja, porque a igreja é assim, assado. Não, ele olha para ver se o sangue do filho dele está ali. Aleluia. Se há cobertura do sangue, há uma voz no mundo espiritual. O maligno não pode entrar ali. O destruidor não pode entrar ali, porque o sangue serve de proteção. Também, amém? Amém? Ele vai servir de proteção, é o sangue do Cordeiro. Lá no capítulo 12 do Êxodo, Deus viu o sangue. Quando Deus viu o sangue, o que ele falou? O destruidor não entrará ali. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 28, o escritor ali coloca, Moisés falando, se Deus vê o sangue, o destruidor não entrará. Aleluia! O exterminador não entrará. Então a comunhão com o sangue, a comunhão com o seu corpo, sua igreja, seu ministério, a função, nós devemos viver isto. Esta comunhão de receber aqui agora o sangue de Cristo. Já pensou que maravilha? Você olhar no mundo espiritual, abrir os olhos espirituais e ver que este lugar está cobertado com sangue. Meu Deus, não vai existir visão mais linda, não vai existir uma visão maior, é o sangue do Cordeiro, aleluia. Como é bonito quando a gente lê lá no Apocalipse, né? E eles vêm ali pelo capítulo 12, parece verso 11, ou o contrário. Mas ele diz, e eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E não amaram as suas vidas até a morte, mas pela palavra do testemunho. Aleluia. Eles mostraram o sangue nas vestes. Aleluia. O diabo precisa ver isso na minha vida. Eu estou em comunhão com sangue. Aleluia. Aleluia. Levante sua mão e diga, Senhor Jesus, eu estou em comunhão com o teu sangue e o maligno não pode entrar. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vai bloquear a entrada de demônios. Aleluia. O diabo não tem medo de pastor por ser pastor, gente. Pensa que o diabo tem medo, ele não tem medo de nada. Ele vai respeitar a autoridade. E o sangue é a autoridade. Amém? Aleluia. Ele vai respeitar a autoridade, só isso. E o sangue é a autoridade. Aleluia. Sangue é a promoção da paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Aí, veja aí. E tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. E tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Reconciliou consigo mesmo. Tantas coisas que estão sobre a terra, quanto as que estão nos céus. E tendo feito a paz pelo sangue. Então a paz foi gerada. A paz, ela foi gerada pelo sangue. Então nós precisamos ter isso para os nossos companheiros. Esta comunhão através do sangue. Aleluia. Amém? Porque o sangue gera paz. Se o sangue está aqui, a paz vai reinar entre nós. Aleluia. Aleluia. Se o sangue está aqui, Satanás não vai vencer. Todas as intempéries nós vamos resolver. Aleluia. Nós vamos ajustar as coisas. Porque a comunhão com o sangue é a comunhão com o corpo. Amém? Comunhão da aliança. Sabemos que a fé é puxada em 3 dimensões em forma de aliança. A fé teateque, que é um pacto inviolável. A fé pisteos, que é a fé em Deus. E a fé pisteo, que é a fé de Deus. Aleluia. Na língua grega, todas essas 3 traz para a gente o sangue de Jesus. Teateque, pacto inviolável. Ninguém pode violar o sangue na minha vida. Ninguém pode revogar. Ele está em mim, está em você, está aqui. Aleluia. Aleluia. Uma pisteos, a fé em obediência, submissão, santidade, respeito. E pisteos, a fé de, aleluia. Fé que vem de cima para baixo, esmagando tudo, aleluia. E botando embaixo dos pés da igreja, tudo aquilo que é inimigo. Então, veja bem, o companheirismo e a comunhão que gozamos baseia no comum conhecimento da mensagem de Cristo. Então, o companheirismo que nós devemos gozar aqui na terra e viver. Abra sua Bíblia e veja 1 João, capítulo 1. O companheirismo e a comunhão que gozamos baseia no comum conhecimento da mensagem de Cristo, no manusear da palavra. No manusear da palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. É no manusear da palavra. Olha aí, eu acho muito bacana essa palavra aí, que é de suma importância para nós, que vamos crescer e viver uma vida com Cristo bem melhor do que vivemos até então. Amém? Nós vamos entrar no segundo período aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas de um gráfico espiritual que Deus nos deu. Mas vamos buscar essa comunhão. Nós precisamos crer. Você crê no mundo espiritual, como Deus desenha ele? Então nós vamos entrar em áreas. Já comecei algumas coisas com o pastor Valteni, e outras coisas estão chegando, e o pau está quebrando. Aleluia. Aleluia. Amém? Olha aí o capítulo 1 de 1 João, versículo 3. Você pode ler aí? Olha só esse versículo. 1 João 3, isso mesmo. Aleluia.
Verso 4, para... seja completo. Então a comunhão é para promover alegria. Amém? Para promover paz entre nós. Para promover esse gozo, olha bem. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhas também comunhão conosco. Aleluia. A ideia de João, eu quero comunhão. Queremos ter este prazer de viver juntos, sem buscar interesse, de pisar no outro, passar por cima do outro, achar que é melhor do que o outro. Meu irmão, isso é tudo burrice. Ninguém é melhor do que ninguém nessa terra. Aleluia. Ninguém é melhor. Pode ser melhor informado, melhor formado, melhor financeiramente, melhor isso, melhor aquilo, mas de igualdade no corpo de Cristo, todos somos iguais. Aleluia. Você não é inferior a ninguém, você não é inferior a ninguém. Ninguém. Também não é superior a ninguém. A comunhão é nivelar as ideias em Cristo. Amém? É acreditar que Ele pode fazer e para a nossa comunhão com o Pai e com nosso Senhor, Jesus, seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas escrevo para que nosso gozo seja completo. Olha o verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é e nele não há nenhuma. Aleluia. Deus é luz. Aleluia. Deus é luz. Então Deus quer trazer tudo para a luz. Deus é luz. Olha o versículo seguinte. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a... Olha aí. Mas se andarmos na luz como Ele e temos comunhão uns com os outros, o que acontece? O sangue de Jesus Cristo de todos os pecados. Então o sangue está aqui, ó, baseado onde? Na comunhão. Aleluia. Então o sangue passa, você está em plena comunhão, a liderança em plena comunhão, o corpo em plena comunhão, as coisas já estão vindo para atropelar, há algum problema aqui, de repente o sangue passa no meio. Aleluia. Aleluia. E aquilo que está no fundo vem para a superfície para ser resolvido para a glória de Deus. Porque o sangue traz para a luz. Aleluia. E promove uma santificação, uma purificação. Levante sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu recebo do teu sangue esta comunhão purificadora e santificadora através do sangue de Jesus. Aleluia. Amém? É onde a gente alcança uma vida saudável, um ministério abençoado, um corpo sadio. Então, se há comunhão, haverá solução para todos os problemas. Amém? Todos os problemas terá solução. Na vida cristã, há um companheirismo prático, como até os menos favorecidos. Às vezes a gente olha assim, as pessoas estão lá, mas a gente deve buscar comunhão até aquele pessoalzinho que você acha está tão longe, deve ali mostrar a sua atenção, sua afeição, seu cuidado. Eu acho bonito isso aqui em Romanos capítulo 12. Veja aí esse versículo 13 de Romanos 12. É tão interessante isso aqui, porque parece que não tem, você lendo assim, a gente lendo, diz que não tem tanta voz solta, né, no sentido de busca. Mas olha só, acudi aos santos nas suas, aleluia, e exercei a,
Aleluia. Isso é comunhão, companheirismo. Amém? Levar a pessoa a ter gozo, alegria. Aleluia. Amém? Você tem, então de repente alguém está lá no cantinho, atende ele. Estende a mão para ele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai lá, busca. A gente que atende clínica pastoral, meu Deus, a gente sai dali às vezes atendendo de 5 a 8 pessoas diariamente, como eu estou atendendo, e é que sai dali quebrado, de tanto ver sofrimento nas pessoas. Mas só o fato da pessoa entrar chorando e sair sorrindo, ou sair chorando de alegria, aleluia, já te deixa feliz da vida. Porque não é fácil. Ontem eu atendi uma mocinha que, meu Deus do céu, toda quebrada por dentro, completamente fragmentada, com uma palavra só: pastor, eu estou aqui porque eu amo Jesus. Não sei o que eu vou falar. E começou a chorar. Chorou de rachar. Eu falei: chora, minha filha. Acabei chorando também. Move a gente por dentro. Então, são pessoas que estão muito pisadas, machucadas, feridas. Às vezes não é pelo dinheiro que falta. Paulo aqui está dizendo coisas tremendas. Acudir aos santos nas suas necessidades e exercei hospitalidades. Amém? Amém? Acudir e exercer a hospitalidade. Acuda-o e ofereça a tua mão para ele. Amém? Tira ele da lama, mas mostra a ele água para ele se lavar, tomar banho. Que adianta tirar da lama e deixar do lado de fora todo sujo? Não adianta nada, gente. Isso é falta de hospitalidade. Exerça a comunhão, atenda a necessidade, mas exerça a hospitalidade. Sabe por que os discípulos no caminho de Emaús receberam a grande bênção de ver Jesus? Só por uma palavra. Quando eles falaram para Jesus: fica conosco, já é tarde, o dia declina. Aquilo para Jesus foi toda a glória. Jesus olhou para ele naquele momento e falou: eu ensinei isso a eles, e eles aprenderam. Mesmo em fuga, mesmo no momento de medo, de dúvida, de incredulidade, mesmo no momento de tanto desespero, eles ainda estendem a mão e me chamam para comer o pão deles. Aleluia. Aleluia. Amém? Aquele momento de hospitalidade ali foi glorioso. Abriu a porta dos céus sobre eles. Aí Jesus pôde se manifestar para eles. Então, gente, nós precisamos desse companheirismo. Amém? E veja aqui uma coisa que é muito interessante, que eu quero compartilhar com os irmãos, logo depois. Nós vamos parar para tomar um café, já, não é isso? 15 para as 11, né? Então vamos parar para tomar um café. E aí nós vamos entrar aqui. A obra de Deus necessita de equipe que gozem de companheirismo. Levante a sua mão e diga assim: a obra de Deus necessita de equipe que gozem de companheirismo. A obra de Deus necessita de equipe que goze de companheirismo. Aleluia. Que goze de companheirismo. Amém? E aí nós vamos entrar, vamos abrir esta parte aqui e nós vamos ver coisas interessantes que vai servir para o seu ministério. Porque de repente você está com líderes que não estão respondendo à altura. Depende muito do líder principal. Amém? Aleluia. Depende muito, muito daquele que está na frente. A igreja nunca vai dividir no meio. Ela vai sempre dividir aqui no altar. Igreja não se quebra lá. A igreja se quebra no altar. Ela é destruída no altar e ela é construída no altar.
Quando a igreja dividir lá no meio, é porque aqui no altar a coisa não está legal. Quando há uma demandação de vidas, quando surgem divisões, a divisão nunca é lá. A divisão é aqui. E aqui nós temos que cuidar, amém? Do nosso companheirismo, uma equipe que goze desta intimidade, do relacionamento, das recíprocas, amém? Das verdades, dos resultados. E aí nós vamos entrar, e eu vou mostrar bem esse gráfico aqui para vocês, depois, e aí nós vamos entender isso aqui, e vamos entrar numa área da Bíblia muito interessante. Eu quero sair daqui hoje com vocês, com a certeza que o noroeste do Paraná vai mudar, amém? E que toda a parte, eu vou mostrar a visão que eu tive aqui, desse noroeste, e o que saiu para o lado de Cascavel, aquela região ali, Deus me mostrando, porque as igrejas estão presas, porque as igrejas não deslancham, porque as igrejas estão se dividindo. E é muito sério isso. Amém?